Olá, estamos chegando novamente com o nosso programa Santiago Entrevista, aqui pela TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro TV a Cabo. É um prazer muito grande estar de volta com vocês. Este programa também vai ao ar pela Com Brasil, no canal 28 da Sky e da 8 TV. E eu cumprimento você também que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, né? Você aí que está no YouTube, não deixe também de repassar, viralizar esse vídeo. Envie o link para outras pessoas, para que eles possam também ter acesso a esse bate-papo importante que nós estamos fazendo hoje aqui no nosso programa. A gente discutiu muito aqui, né, antes da definição política aí dos candidatos, e hoje a gente inicia aqui uma sessão de entrevistas com os candidatos a prefeito e vice-prefeito. O espaço aqui está aberto, pode vir o candidato a prefeito junto com o vice-prefeito, pode vir o prefeito, o candidato a prefeito sozinho, pode vir o candidato a vice-prefeito sozinho, não tem problema, a gente não está aqui amarrando nada, porque na verdade a gente trouxe esse assunto várias vezes aqui, antes, né, da definição da eleição, mas agora com, né, uma participação efetiva já dos candidatos, a gente fez o convite com tema livre. Nós vamos fazer o que a gente sempre faz aqui no nosso programa Santiago Entrevista, que é aquele grande bate-papo importante, sério, que fala de coisas sérias, de informações verídicas, né, de informações importantes. E para começar, eu, né, convidei já todos os candidatos, e para começar pela agenda, né, pela agenda deles, está aqui o candidato, né, que faz parte de uma coligação PT, PV e PCdoB. Doutor Jamilton, seja bem-vindo, Jamilton. Obrigado, Santiago, é um prazer enorme estar aqui com você, né, na TV Sete Lagoas, e vocês estão prestando um grande serviço à comunidade de Sete Lagoas, aos eleitores de Sete Lagoas, proporcionando aos candidatos, né, a prefeito, a oportunidade de serem entrevistados e nessas entrevistas falarem sobre seus planos de governo. Eu acredito que o eleitor deveria prestar muito atenção nesses planos de governo, porque o voto é que pode mudar a vida da cidade, pode mudar a vida de cada um. Então, acreditem os eleitores na importância de votarem, porque nas mãos de vocês, no voto de vocês, está o destino de nossa cidade. Então, não pense, votar não é importante, eu nem vou lá, acho que nem vou votar. Não percam a oportunidade. O voto muda uma cidade, muda muito mesmo, tem o poder de mudar uma cidade. Então, nós que vivemos aqui, vamos contar com o voto de cada um dos eleitores para eleger o prefeito que está trazendo a melhor proposta para o seu agrado. Não pensa numa proposta para o outro. O voto é o momento de cada um manifestar o seu desejo, a sua intenção de ter uma cidade melhor para ele, em primeiro lugar, e para todos também. Isso aí. Lembrar do nosso patrocínio 5bits, www.5bits.com.br. Você que quer o seu site, e-commerce e rede social, acesse o site, faça contato. 5bits há mais de 10 anos é parceiro aqui do Santiago Entrevista, e a gente sempre divulga com muito carinho, com muita satisfação desse grande parceiro. Abraço para toda a equipe lá das 5bits. Olha, gente, é muito importante a gente discutir política, né? Muito importante a gente ouvir os candidatos também. E nesse sentido, a gente tomou por decisão convidar a todos os candidatos, respeitando também aí a Justiça Eleitoral, e só que um pouquinho diferente esse ano, né? A gente deixou o tema livre, então a gente vai fazer aqui um bate-papo para que você possa conhecer um pouco mais sobre os candidatos, né? Eu até sugiro aos candidatos que ouçam e assistam às entrevistas dos outros, porque tem boas ideias, né? No plano de governo de cada um tem ideias muito importantes para a nossa cidade, e mesmo que aquele candidato não seja eleito, é interessante que ele leia o projeto do outro, né? O plano de governo do outro, porque
assim ele pode pegar boas ideias. E eu sugiro também que depois que acabar a eleição, que esses candidatos acabem também com a disputa, né? Que acabem com aquele individualismo que se tem, né? Que possam se unir por Sete Lagoas, porque é muito importante o desenvolvimento da nossa cidade. A gente tem candidaturas diferentes, nós temos personagens diferentes também como candidatos, e aí a gente tem uma eleição que eu também acredito que é muito diferente das anteriores. Nós vamos discutir algumas coisas aqui hoje. Eu li, né, o plano de governo aí do Dr. Jamilton, né, e nós vamos comentar algumas coisas aqui. Jamilton, a vice não pôde vir, né, mas aí eu queria que você, antes de se apresentar, apresentasse a sua vice. Então, Santiago, a gente nessa reta final de campanha, as agendas estão muito intensas. Sim. E hoje havia, né, já há algum tempo programado uma atividade ali no centro da cidade, na rua Monsenhor Messias até o CAT. A gente está chamando isso de uma mini passeata, né, com bandeirolas. Por quê? Política gera muita movimentação, né? E parece que há uma questão ligada assim: quanto mais visibilidade adquire um candidato, parece que o capital político dele aumenta. Sim. Eu sou um cidadão, né? Me considero sete lagoano, embora não tenha nascido aqui, mas eu vivo aqui há 50 anos. Não, mas peraí, primeiro eu queria que você apresentasse a sua vice, que ela não veio. Isso, depois mas então eu ia dizer exatamente porque conheço bem a cidade e a gente tem uma chapa bem própria do nosso partido, que é ser diversificada. Sim, né? Sim. Tenho eu, que dediquei a vida toda aos estudos, e tem a tia Nair, que dedicou a vida dela toda à educação. Mas não a educação como professora, mas uma educação no contato com as crianças, porque ela trabalhou o tempo todo como cantineira. Gente, nós estamos falando aqui da tia Nair, viu? Da tia Nair, por isso que ela é chamada de tia. Né? As crianças da escola sempre a trataram muito carinhosamente como tia, né? Porque ela gosta de dizer o seguinte, que muitas vezes a professora, o melhor desempenho da professora é quando ela tem paciência de lidar com as crianças. Primeiro, a professora precisa conquistar a confiança das crianças. E a tia Nair fez isso, conquistou, né, a confiança das crianças, preparando para elas, para as crianças, durante cerca de 30 anos, a merenda escolar. É uma senhora de natureza, uma origem simples, mas olha, muito politizada. Ela já foi candidata a deputada. Olha. Então ela está no debate político já há bastante tempo. Ela já foi candidata a vereadora. Então debateu as políticas estaduais, debateu as políticas municipais, e ela tem um idealismo, né, de pessoa, de mulher carinhosa, que é muitíssimo preocupada com a nutrição das crianças, né, a melhor alimentação. Ela fala: Jamilton, eu percebia isso, as crianças mais bem alimentadas são as que comportam melhor na escola, as que aprendem mais. Então eu tinha um carinho muito com a alimentação das crianças, porque tenho certeza que é importante para o melhor desempenho das crianças na escola que elas estejam alimentadas e com uma alimentação saudável. Mas a tia Nair, a preocupação fundamental dela, e ela é filiada ao Partido Verde, é com a natureza, com a ecologia. Ela tem uma questão ligada às nascentes das águas. Uhum. Ela nasceu num distrito chamado Cipó, que pertence a Pirapama.
Sim. Então ela fala, a primeira água que eu bebi foi do Rio Cipó, né? E eu cresci na beira do rio. E desenvolveu esse contato com a água, com a natureza, e ela vive falando que o propósito dela como pessoa é preservar, fazer o possível para preservar as nascentes. Nessa nossa caminhada, ela fez questão de que a gente fosse visitar esse novo empreendimento imobiliário que tem ali na vizinhança do shopping center, porque ali é uma nascente do córrego do Diogo. Sim. E ela fala, meu Deus, será que esse empreendimento imobiliário que vai fazer ficar tão bonito, casas tão bonitas, mas vai provocar a secura da nascente do córrego do Diogo? Então ela está com isso na cabeça, né? E defendendo mesmo o lema dela é defender a natureza, né? Plantar árvores, milhares de árvores por tudo quanto é lado, né? E ontem a gente teve um evento, né? Anteontem, né? Em comemoração ao Dia da Árvore, um piquenique lá na Serra de Santa Helena, e foi algo assim simbolicamente muito importante para a preservação do meio ambiente. São o grito dos amigos da natureza. E ela é assim, não é à toa que ela está afiliada ao Partido Verde. Sim. Né? E ela é a vice na coligação que nós fizemos, que de um lado tem o Partido dos Trabalhadores, de outro lado tem o Partido Verde e do outro lado tem o PCdoB. Sim. Então sim. são os partidos. É uma federação Brasil da Esperança. Que foi formada na eleição passada. Foi formada na eleição passada e agora foi renovado, permaneceu. A gente tinha outros partidos, né, que infelizmente os candidatos que iriam sair como vereadores por essa federação, eles foram seduzidos e levados para outros partidos. Coisa que a gente não compreende, porque ideologia política é uma ideologia de vida. A gente não muda a ideologia de vida, né? A gente nasce, cresce e é de um jeito. A gente não muda assim essa ideologia. E então como nós podemos crer, né? que pouca gente tem ideologia, então, porque muita gente mudou de partido. Não, mas não muda por ideologia, muda por conveniência. É isso o ponto que eu queria chegar, né? Os partidos mais antigos do Brasil, um deles é o Partido dos Trabalhadores, está aí, foi fundado há mais de 40 anos. E o presidente Lula, que é o fundador do partido, nunca mudou de partido. Eu sou afiliado ao Partido dos Trabalhadores há 22 anos. Nunca mudei e não me imagino mudar, né? Não existe outro partido que tanto combina com minha forma de ser do que é o Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque a nossa ideologia é de cuidar das pessoas. Em primeiro lugar, né? Nasceu das bases e os trabalhadores toda a vida lutaram muito para ter alguns direitos, conquistar alguns direitos, tipo férias. Né? Férias não é uma coisa que sempre existiu, mas quem trabalha como empregado 8 horas por dia, eram mais de 8 horas, né? Sabe a importância de tirar um mês de férias durante o ano. Sim, né? Sim, muito importante. E o governo que nos antecedeu achou que 30 dias de férias era muito. Não, o empregado não pode dar esse prejuízo para o patrão, ficar 15 dias em casa sem trabalhar. Vamos reduzir essas férias para 15 dias. Mas o Partido dos Trabalhadores não deixou, não, é a luta nossa. Também o seguinte, o salário é algo sagrado para quem trabalha. Então, trabalhou o mês todo, as despesas chegam, né? E precisamos ter o salário no fim do mês. Acontece que uma boa parcela de nossa população, né, de nossa sociedade, infelizmente a gente
pode dizer que infelizmente o salário é baixo. Ou seja, é a conta de pagar as contas mesmo, e às vezes nem é o suficiente. Então, qual o porquê do 13º salário? É de ter no final do ano um dinheirinho a mais, né, para comprar um presente para as crianças, porque se for depender do salário, não dá, porque já está comprometido. Então, um salário extra é uma confraternização da família, é o Papai Noel das crianças, é uma visita a um amigo, um parente que mora longe. Então, o 13º é outra conquista dos trabalhadores e que não pode perder. Sim. Né? E uma de nossas lutas é essa, de não perder os direitos que já foram conquistados. Um outro direito dos trabalhadores, né, que o partido nosso lutou e conseguiu, foi o seguro-desemprego. A pessoa trabalha por alguma circunstância de uma mudança de estratégia na empresa, resolve demitir os funcionários. Agora imagina alguém que vinha ali vivendo com o seu salário, de repente não tem mais. Imagina a família, o que isso vai sofrer a família. Então criou-se um fundo, né, que é o salário-desemprego. Quer dizer, as empresas é que contribuem com isso, né? O governo contribui com uma parte, as empresas com uma parte, para criar um fundo, né, para poder administrar, né? E eu tenho um dado aqui que, Santiago, se me permite, eu vou até, já que a gente está no assunto aqui, por exemplo, olha, o governo federal do presidente Lula, que o mote dele, a luta dele é desenvolver o Brasil meio que de baixo para cima, né? Primeiro, vamos dar condições para as pessoas terem o mínimo necessário para viverem. E ele já encaminhou para Sete Lagoas, só no primeiro semestre de 2024, 193.300.000 reais para aplicar no social. A gente que estava falando de seguro-desemprego, por isso que eu trouxe essa informação aqui, ó. É só para custear o seguro-desemprego de trabalhadores de Sete Lagoas que perderam os seus empregos, são 31.810.000 reais. Veja a importância desses trabalhos de atendimento, né? O seguro-desemprego, a pessoa perdeu o emprego, a vida dele não vai descontrolar, né, por aí 5 meses, até que ele adquira um treinamento, melhore a sua condição de trabalhador e consiga um novo emprego, né? Então, é errônea a ideia de que muitos falam, porque o trabalhador é malandro, ele sai do emprego só para receber salário de desemprego. Definitivamente, ninguém quer sair do emprego para receber, porque o salário de desemprego não é igual ao salário que ele recebe. Então, isso aí não é uma coisa vantajosa para ninguém, né? Mas é uma ajuda para que a família não passe por dificuldades a partir daí. Doutor Jamilton, né? mas eu queria que o senhor falasse também do senhor, né? O senhor apresentou a vice, já entrou em alguns assuntos, mas eu queria que você fizesse a sua apresentação. Eu tenho visto falar que é o candidato simpático aí das eleições. Até os outros candidatos te elogiando. Então, eu me empolgo, viu, Santiago? Eu me empolgo toda vez que eu começo a falar da importância da existência de um partido político cujo principal objetivo é cuidar das pessoas mais necessitadas. Até porque o senhor conhece o nascimento do partido, né? Eu conheço, né? A formação, de quem são as pessoas. Mas eu sou uma pessoa assim... o meu pai era um grande fazendeiro, né? Eu sou de uma casa de 12 filhos, né? 8 homens e 4 mulheres. E o meu pai, na fazenda, o meu pai era um empreendedor.
A fazenda dele tinha uma olaria que fabricava tijolo, telha, essas telhas comum. Então ele era o fornecedor de material para a construção das casas, né? Ele fornecia pedra para fazer o alicerce, né? Como assim? Ir lá no córrego e tirava as pedras, punha no carro de boi e levava para a cidade. Mas ele também levava, né, areia, levava telha, levava tijolos. Na fazenda ele tinha uma serraria de madeira, né? E ele serrava as toras e produzia tábua para assoalho, para móveis, para o travamento das casas. E ainda ele tinha um engenho de cana, né? Fabricava rapadura, vendia, comercializava rapadura. Além disso, tinha todo o movimento de plantação, de gado, de leite, de corte, enfim. O que quero dizer é que eu cresci nesse ambiente, né? E os 4 filhos mais velhos eram homens. Então, quando o filho mais velho atingia a idade de 18, 19 anos, era quando eles casavam, ele tornava sócio do meu pai nos movimentos da fazenda. Então, meu pai passava a ter um sócio, que era aquele filho já emancipado. Aí o outro filho também logo casava, e assim o meu pai se tornou sócio de meus 4 irmãos mais velhos. Então todo o movimento da fazenda era em sociedade do meu pai com esses 4 irmãos. Mas aí nasceram 2 meninas, né? E depois vieram 4 meninos de novo. Só que então a gente, numa mesma casa, a gente teve 2 gerações, né, de meninos. A primeira geração, os meus irmãos se tornaram sócios do meu pai. A segunda geração de menino, meu pai já disse: olha, a fazenda já não comporta mais vocês como sócios. Então vocês vão precisar estudar, vão procurar o caminho dos estudos. E aí ele procurou para nos encaminhar para um colégio. Agora a gente já vai entrar numa questão que eu até que gostaria de focar um pouco aqui, né? Se não exatamente nesse momento, mas um pouquinho posterior, que é a qualidade do ensino em tempo integral. O meu pai nos encaminhou para um colégio onde o estudante morava no colégio, não é que ia lá, passava o dia, não, ele dormia lá no colégio, né? Era um internato, né? E uma escola que meus irmãos estudaram, que eu não vou explicar depois, era uma escola de orientação educacional francesa, né? Um grupo de irmãos religiosos, não eram padres, mas eles usavam batinas e eram irmãos, né? Uma empresa dos irmãos Montfort, né? Que vieram da França e montaram colégios aqui no Brasil. Mas o colégio era assim, de primeira referência, um colégio, né, de educação, vamos dizer assim, europeia, estabelecido aqui no Brasil, na cidade Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, que fica perto de Poços de Caldas, perto de Alfenas. Para entrar nesse colégio, precisava fazer uma provinha, tipo assim, uma provinha de seleção para que os melhores, né, potenciais estudantes se matriculassem naquele colégio, porque falava, nossa, o ensino lá é muito apertado, tipo assim, o aluno meio devagar, meio retardado, por exemplo, não acompanharia. Mas enfim, meu pai disse, olha, 4 filhos, eu, fazendeiro, gostaria que um filho fosse advogado. Advogado, fazendeiro tem muito medo de negócio de terra, né? Isso já existia antes, eu estou falando de tempo de 1958, 1960, né? Existia um pânico entre os fazendeiros da chamada reforma agrária. Sim.
A reforma agrária não se aplica em qualquer lugar, muito menos lá em Capitólio, né? Não eram latifundiários, mas esse medo existia. Então, talvez vocês vão para o estudo, veja se um de vocês forma para advogado. Uma família grande igual a nossa, também se tivesse um médico na família, ia ser bom demais, né? Mas o nosso ramo é fazenda. Então, se eu tiver um filho engenheiro agrônomo, vai ser muito bom também. Outra coisa que toda família gostaria de ter é um padre. Então, ele encomendou esses 4 meninos. Um para ser advogado, outro para ser engenheiro agrônomo, outro para ser médico, outro para ser padre. Enfim, fomos fazer prova lá nesse colégio. Os outros 3 irmãos passaram na prova e eu não passei. Nossa. Nunca. Quer dizer, isso foi um fato tão marcante na minha vida que nós já fomos para esse colégio com as malas prontas. E aí a gente era 4 meninos numa casa. De repente eu não passei na prova, os 3 ficaram lá e eu voltei sozinho para casa. Desses 3 que ficaram lá, então um ia para o seminário. O mais novo de nós 4 ia para o seminário, e para o seminário já era facilitada a entrada dele. E até tinha bolsa, não pagava, para o seminário não pagava. Então meu pai falou assim, olha, um vai para o seminário, então eu já não preciso pagar para vocês 3. Mas aí eu não passei. E eu fiquei muito triste porque eu estava bem preparado. Nesse tempo a gente fazia uns cursinhos preparatórios que chamava cursinho de admissão ao ginásio. E eu fiz, eu sabia que eu ia passar e eu tinha feito uma provinha boa. Aí no final veio o resultado, só os meus 2 irmãos mais velhos passaram, o outro foi para o seminário e tal. Aí eu fui para casa e falei com meu pai, mas agora para onde que eu vou? Então eu vou arrumar para você uma escola agrícola. E me mandou para a cidade de Machado, no sul de Minas. Uma escola agrícola. Internato rural também. Eu ia para lá, ficava 4 meses lá na escola e depois vinha, passava 1 mês de férias em casa. Estudo de melhor qualidade, comida de melhor qualidade, cama de boa qualidade, tudo é integral, igual eu te falei, manhã, tarde e noite. A gente levantava e ia para a sala de aula às 7 da manhã, à tarde ia para o campo, porque era uma escola agrícola, a gente ia aprender práticas agrícolas, cuidar do cafezal, cuidar da roça de milho, cuidar do estábulo, né? Tinha uma criação de cabrito, né? De carneiro, de galinha, de frango, ou seja, aquele tempo não era todo dentro de sala de aula, mas a gente aprendia e aplicava os conhecimentos já, né, desde pequeno. Enfim, é uma escola que não tem mais igual. Eu acho que podemos resumir dessa maneira. Obtive meu primeiro diploma de técnico agrícola. Poderia trabalhar, porque já era uma profissão, mas eu quis prosseguir um pouco mais, e aí fiz o exame vestibular, fui para Viçosa, fiz o curso de agronomia, engenheiro agrônomo, e me formei como engenheiro agrônomo. Então, aquela encomenda que meu pai fez, eu já cumpri, né, aquilo que ele queria de nós. O irmão que entrou para o seminário, estudou alguns anos no seminário, mas na juventude, adolescência, assim, 15, 16 anos, 17, achou uma mocinha, apaixonou por ela, deixou o seminário
E como o seminário é uma escola muito boa, né? Ele é o médico da família. Ah, que legal. Né? Ele é o médico da família. Quer dizer, o seminário, a qualidade do ensino, né, que ele estudou, que fez o curso, a 4ª série, depois o curso médio, ele saiu do seminário e foi para uma escola estadual, que era de primeiríssimas qualidades, escola pública, passou no vestibular na UFMG e formou em medicina. Os 2 irmãos vieram para Belo Horizonte para frequentar a escola em Belo Horizonte, colégio municipal, que também era uma referência de boa escola. Estudei né? lá. Sensacional. Enfim, mas de tão bom que era, vamos dizer assim, um dos irmãos passou no concurso para trabalhar no Banco do Brasil. Quer dizer, trabalhar no Banco do Brasil era uma formatura. Sim, sim. É uma coisa assim espetacular, Acertou, né? Acertou, né? Passar no concurso do Banco do Brasil era algo desejado. Como eles eram bons estudantes, passou. O outro irmão arrumou um emprego assim de contínuo numa companhia de seguros que se chamava Companhia de Seguros Minas Brasil. Sim, lembro da Minas Brasil. Com sede em Belo Horizonte. Exatamente, num prédio ali. Trabalhou lá. Ele entrou lá, assim, entregando correspondência na rua, em banco. Mas como ele também frequentou escola boa, quer dizer, ele teve uma carreira dentro da Minas Brasil que chegou lá como um office boy, vamos dizer assim, e chegou a ser diretor da empresa em Belo Horizonte. Quer dizer, percorreu todos os, né, a carreira profissional dentro de uma grande empresa que é a Companhia Minas Brasil, que depois foi adquirida pela Porto Seguros, outra companhia de seguro. Ele foi para a Porto Seguro como diretor da Porto Seguro até se aposentar. Mas e o advogado que meu pai pediu? Foi eu. Aqui em 7 Lagoas, né? Quando faltavam 10 anos para eu me aposentar na Embrapa, me matriculei na FEM e fiz o curso de Direito. Ah, que legal. De advogado. Parabéns, hein? Então eu sou advogado, né? Realizou 2 sonhos. Eu sou um engenheiro agrônomo que me aposentei como pesquisador e agora como advogado. Trabalhei, montei um escritório na área de direito ambiental. Trabalhei alguns anos e resolvi fechar o escritório também, pensar, eu vou curtir minha aposentadoria e os netinhos que estavam florescendo, né? Mas enfim. Mas aí o PT foi lá e te resgatou. Eu que procurei o PT, né? Eu que procurei o PT, né? Porque então, a política, as pessoas precisam ver a política com melhores olhos. Eu acho que tem muito político que estragou a política, né? Que é uma coisa fundamental, né, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo todo. O que eu queria contar aqui? Uma pesquisa que foi realizada em 7 Lagoas antes das eleições. Foi perguntado ao eleitor de 7 Lagoas o seguinte: qual o partido de sua preferência? Imagine, 70% falou nenhum. Nenhum. Ou seja, a política não tem credibilidade perante a sociedade. Isso porque muitos políticos atrapalharam a política. Mas como a pergunta foi qual o partido da sua preferência, 70% disseram nenhum, porém 17% dos eleitores que responderam à pesquisa, ou dos 7 lagoanos, 17% disseram que o partido de preferência deles é o Partido dos Trabalhadores.
Então nós somos sim o partido político preferido na cidade. Muito embora 70% das pessoas disseram que não tem preferência por nenhum. Mas o segundo partido político mais preferido em Sete Lagoas é o PL, que apareceu com 9%. Uhum. O PSDB, partido tradicional, né, apareceu lá com 2% de preferência, o PMDB com 1%, e os partidos novos, 0% de preferência, partido tipo PRB, 0%, Solidariedade, Avante, tudo não apareceu na pesquisa. Porque são partidos, vamos dizer assim, novos, na verdade, por isso que às vezes não conseguiram uma projeção, ou muito partido que não se identifica com ideologia nenhuma. Uhum. São partidos de oportunismo. Alguém lá, né, um exemplo aqui, um pastor lá tem muito prestígio na igreja dele, e para fundar um partido precisa de assinatura. Então ele fala, vamos todo mundo assinar aqui para a gente fazer um partido da nossa igreja. E faz, né? A nossa ideologia é cristã. Nós todos, a maioria de nós é cristã, né? Então, mas enfim, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores e vim trabalhando uma candidatura até de última hora. Essa candidatura não se concretizou, e aí o presidente do Partido dos Trabalhadores, que é o Claudinei, né, uhum, me procurou e disse, olha, Jamilton, nós estamos no momento de precisar de você, porque a candidatura que a gente vinha trabalhando ela no período de pré-candidatura, ela não se concretizou, e se você não entrar conosco, nós não vamos ter um candidato, e gostaríamos de ter. Pedi um prazo de 1 semana para pensar, consultei minha base familiar, né? E, enfim, aceitei o desafio de também estar concorrendo à Prefeitura de Sete Lagoas. Jamilton, eu queria que você fizesse um breve resumo aí do seu plano de governo, se tiver algum destaque que você quiser falar. Então, porque a gente tem ainda, acho que 20 minutos, 20 né? minutos? Então, dá para falar muito do plano. Eu queria destacar aqui pelo menos uns 3 pontos, né, do meu plano de trabalho. Um deles, eu até vou tomar a liberdade aqui de abrir a página, que só para me orientar, é que nós somos, junto com apenas uma outra candidatura, que tem um programa especial de governo cujo nosso objetivo são as mulheres, né? Notadamente as mulheres da periferia. A gente usa esse termo da periferia, mas não é de forma alguma de uma conotação menos valorizada, mas são as pessoas, né, que moram mais distante do centro, são as pessoas assim que a vida não foi tão generosa com elas, né? Que são mulheres que lutam com muita dificuldade. Hoje a gente sabe que as mulheres sofrem muito com discriminação só pelo fato de ser mulher. E quando essa mulher é negra, muito mais ainda, né? E aí o que nosso plano de trabalho está contemplando? Primeiro, valorizar a Secretaria da Mulher, criar condições para atender essas mulheres nas suas necessidades de saúde, uma maternidade para que todas elas necessitadas possam ter suas crianças num parto bem assistido, bem humanizado, essas crianças possam ser atendidas de forma muito especial nos seus primeiros meses
anos de vidas, acompanhadas por todo o tempo, até a adolescência, até o encaminhamento, né, disso que foi uma criança nascida até a criança profissionalizada. Por quê? Se a gente conseguir um trabalho para cada um, Santiago, grande parte dos nossos problemas sociais está no fato de não ter um trabalho digno para as pessoas. Então a gente quer dedicar muito carinho, né, às jovens, né, acontece muito e a gente tem que lidar com isso. Jovens que se engravidam, precisam ter uma assistência médica, porque não é só a saúde daquela moça jovem, né, que precisa assistência, é a criança que está em formação. Ela precisa ser bem nutrida, né? Não pode uma gestante não ter uma alimentação saudável necessária para ela própria mãe e para o neném que está desenvolvendo. Então, nós temos sim uma proposta especial para aplicarmos no interesse das mulheres, que são muito vítimas de todo tipo e principalmente hoje de violências, né? Violências domésticas. Muitas delas que sofrem dessas violências não denunciam por medo, quer dizer, eu vou denunciar e eu vou para onde, né? Então nós vamos criar casas de acolhimento, de atendimento social, atendimento psicológico, de saúde, para essas mulheres que meio que são forçadas a saírem de casa, porque não suportam mais a violência doméstica, né? Embora tenha essa lei da Maria da Penha, mas assim, elas precisam às vezes de coragem, né, para enfrentar esse drama. E nós vamos dar coragem para elas dentro de um programa de assistência. Então isso é um ponto que eu ainda não tinha destacado no meu plano de trabalho, que é criar políticas públicas notadamente dedicada ao cuidado com as mulheres que precisam de cuidado, né? Muitas mulheres, né, estudaram, se formaram e elas têm como cuidarem delas mesmas, né? Mas tem muitas outras, a grande maioria não tem, né? E outra, a família, a gente tem uma informação aqui, 92% das famílias mais carentes é chefiada por uma mulher, uma mãe e uma avó, né, que está lá na sua casa com 2, 3, 4 crianças. Então nós vamos procurar essa pessoa, chegar perto, chegar junto e oferecer ajuda de toda a natureza que elas precisarem, né? Um outro ponto que eu quero destacar é que nós estamos passando, Santiago, por um período como nunca passamos antes, de degradação do meio ambiente. As coisas estão se degradando numa velocidade tão rápida que me preocupa o fato de, às vezes, o ser humano, os animais de modo geral, não conseguirem se adaptar a um novo ambiente e a vida se tornar hostil para nós aqui na Terra. Há umas previsões, né, que os cientistas já estão fazendo, que, tipo assim, nos últimos 50 anos, a temperatura média da Terra subiu meio grau. O que é meio grau? Nós já temos, para ter uma ideia, nós começamos a primavera frio, agora, né? Nós começamos a primavera agora e, se não me engano, na quinta-feira, 7 de agosto, está prevendo 36 graus. Ok, mas isso é o seguinte, a gente suporta esses picos de temperatura. Mas a ONU disse que em 50 anos o Brasil não seria habitável por causa do calor. Então, o que é isso? Né, essa temperatura que está subindo. Se subir nos próximos 50 anos mais 1 grau, já vai para 1,5. E segundo, né, os cientistas,
a nossa tolerância biológica, né, como pessoa, animal, não suportamos viver na Terra se essa temperatura chegar acima de 2 graus na média. Quer dizer, a previsão é que mais um ano vai ficar em 2,5. Em 50 anos, subir mais 1,5 grau. Mais 52. Aí as pessoas estão projetando assim, olha, a vida na Terra vai ficar insuportável dentro de 100 anos, 150 anos. O que é isso? Não é nada. Né? Nós vivemos aqui 70, 80, 90, 100 anos num universo que já existe há milhões de anos. A nossa passada aqui é muito rápida. E nós não podemos, nessa passagem rápida, destruir o nosso meio ambiente. Então precisamos dessa consciência. É uma retomada nas nossas visões de que hoje em dia é muito chamada neoliberal. O dinheiro na frente de tudo. É importante, sim. Mas no seu plano de governo tem alguma ação local para isso? Tem uma ação local de replantar a cidade de árvores. Mas não é o suficiente. Né? Nós precisamos de milhões de árvores. Eu estava pensando sobre isso, não sei até se eu ouvi você falar sobre isso, e eu estava imaginando uma cidade mais arborizada, porque eu fiz um apanhado geral e vi que Sete Lagoas realmente tem poucas árvores. Já tivemos mais. Muito mais, né? Mas se cometer alguns erros do tipo plantar árvore debaixo da rede elétrica, a árvore não pode subir muito, e essa poda da árvore debaixo da rede elétrica vai destruindo a árvore. Então não é o lugar de plantar árvore debaixo da rede elétrica. Por exemplo, quando eu mudei para essa rua aqui, na minha frente tinha várias árvores, né? Eu não sei se eu lembro do Clube Náutico com várias árvorezinhas. E cadê essas árvores, né? Aí a maioria delas foram cortadas. Ninguém nunca falou nada sobre isso, né? Eu vi hoje, né, uma entrevista de um artista perguntar para ele assim: se você tivesse o poder de aprovar uma lei, qual que é a lei que você aprovaria? Ele disse: eu aprovaria uma lei que é proibido cortar uma árvore. Mas é muito difícil, né? Quando você vai de um estado por outro, por exemplo, você vai de avião, você fica olhando para baixo lá, você fica horrorizado, né? E hoje, né, nós tivemos, né, o brasileiro, né, as pessoas que vivem nessa parte do planeta, de termos esses são 3 biomas, né, que nós temos que dar a vida para protegê-los, que é a floresta amazônica, o Pantanal e o Cerrado. E esses 3 ambientes estão pegando fogo. Uma coisa incrível, um negócio inexplicável, essa coisa do fogo que tomou conta do país esse ano, né? É inexplicável, né? Estão procurando explicações e ainda não achou, né? Ontem mesmo passou um vídeo aqui, né? Uma pessoa lá ateando fogo na mata, se parece que em troca de nada. E as coisas especulativas são tantas que acho que são incêndios criminosos que pode pôr lá por detrás de tudo uma iniciativa de criar dificuldades para o governo, criar uma desestabilização. É o lado negativo da política, né? Então eu vou comentar um fato aqui. O agronegócio brasileiro é uma coisa pujante, admirada no mundo todo, mas nós temos 2 agronegócios. Temos o agronegócio do bem e do agronegócio do mal. Isso está claro hoje em dia. O agronegócio do bem é o que produz, né, que exporta grãos, né, é o agronegócio da agricultura familiar, né, que traz comida para a nossa mesa, né, o grande agronegócio que produz milho, milho, soja, algodão, café, isso vai quase tudo lá para fora. Mas quem põe comida na nossa mesa é o pequeno produtor.
Sete Lagoas é pioneira nessa agricultura familiar da horta. Sim. Abastece as feiras, abastece nossas casas. Inclusive nós somos exemplo, né, daquela horta que tem na avenida, né? Que inclusive poderia fazer outras, né? Isso. Nós temos agora, por exemplo, a Avenida Mantena aqui, né? Que foi reformulada, que tem um canteirão largo que poderia ser implantado também. Um dos projetos que eu gostaria de comentar aqui, já comentei antes, é de criar uma central de abastecimento de produtos de horta. Criar uma empresa, né, uma cooperativa, um sistema onde todos os produtores levam seus produtos, né, eles são classificados, eles são embalados e usados para abastecer ceasas de vários lugares. O comércio local, se você imaginar que a maior parte do comércio local traz verdura de outros lugares. Sim, né? Sim. E o frescor das verduras aqui na vitamina, ela perde fácil, né? E outra coisa que eu tive pensando, quem passeia lá pela Avenida da Horta, o que vale para a preservação do meio ambiente é o índice de área verde. Sim. Então você vê a Avenida da Horta, é um tapete verde. É como se fosse uma avenida de árvores. Só que, vamos supor, árvores comestíveis. Né? Uma planta de couve, você vê o tamanho das folhas, a área foliar, o que uma planta de couve também recicla de oxigênio, é quase equivalente a uma árvore que tem pouca folha, né? Isso aí é o exemplo que eu estou te dando. Então, além desses projetos das hortas comunitárias gerarem, né, vitaminas e produtos saudáveis, porque lá não se usa agrotóxico, né, é também contribuir com a purificação do meio ambiente. Você falou da questão das mulheres, falou sobre a questão das árvores e tinha mais um. Então, tem mais um detalhe, né? Eu gostaria aqui, né, eu tenho no meu celular, não sei se a câmera dá para poder focalizar aqui. Tarifa zero, né? Tarifa zero. Sim, tarifa zero. O que é esse tarifa zero? É um projeto que está elaborado, está inscrito, já foi testado, aprovado em 117 cidades brasileiras, que é um sistema onde o usuário do transporte público coletivo não vai pagar tarifa. Não vai pagar para andar de ônibus. Ele não vai pagar para andar de ônibus. Ah, mas como é que é certo? Não estou entendendo. Não, ele não vai pagar, mas a empresa de ônibus não vai dar o transporte de graça. É a comunidade, é a prefeitura, através desse projeto que está elaborado, já está testado, já funciona, né, em cidades com mais de 350 mil habitantes, em cidade de 250, Minas Gerais tem cidade de 170 mil habitantes, que já funciona assim. Tem 8 cidades que são os laboratórios desse projeto de tarifa zero. Doutor Jamilton, mas tem uma questão aqui muito séria. Nós já temos implementado dois sistemas de transporte coletivo na cidade, inclusive um tem uma concessionária que inclusive tem um contrato. Essa concessionária, como faria para tirar ela fora desse projeto? Ela não vai sair fora, ela vai ser a provedora do transporte. Sim. Apenas que ao invés dela receber o dinheiro de 4 em 4, de 5 em 5, ela receberia o valor. Receberia o valor tudo de uma vez, sim. Tantos milhões por mês. E eu acho que isso pode ser interessante. Porque, até para ela, porque não é essa coisa de grão em grão, a galinha enche o papo, né? De 4 em 4 a empresa arrecada os milhões que ela precisa. Mas não, isso aqui é um consórcio que precisa funcionar, do qual participa, por exemplo, arrecadação com IPVA. Sim. Arrecadação com o sistema Pare Azul, de estacionamento rotativo, multas, e aí envolve o governo federal, ou seja, isso está tudo previsto, como arrecadar o dinheiro que não vai ficar por conta da prefeitura, não, né? Para pagar as concessionárias.
Sim, sim. Né? E uma outra ideia que eu tenho com ela, e eu gostaria de trabalhar firmemente para poder implementar, é criar uns corredores, umas avenidas, por onde passa um ônibus coletivo, aquilo sim vai transitar num asfalto de primeira qualidade. Quer dizer, as vias já de existe né? isso, As né? vias de as vias, né? Que às vezes pega uma via como até chegar, por exemplo, lá no bairro Cidade de Deus, bairro dos Piquis, tem uma rodovia que chega até lá perto, rodovia nova, boa de transitar nela. Mas a hora que chega no bairro, aí vai por ruas que não tem calçamento, é muita poeira. E eu dei o exemplo dessa, mas tem bairros mais próximos que é tudo calçamento de pedra. Aquilo é uma bateção, é um desconforto para o passageiro e uma manutenção mais custosa dos veículos. Então, trafegando sobre uma rua lisinha, não só o conforto, mas a manutenção dos veículos vai ser muito melhor, vai gastar muito menos com manutenção de veículo, eles vão conservar melhor. Ou seja, é um conjunto de coisas que traz benefício. E esses corredores não vão ser, por exemplo, na minha concepção, apenas usado pelos ônibus. Não, o público, de modo geral, a gente não tem tanto ônibus que vai ocupar uma via só exclusiva. O usuário de automóvel vai pegar essa via também no seu bairro, vai transitar, vai conservar melhor o seu veículo. E outra, esse sistema funcionando bem e com tarifa zero, quem não quer economizar um pouco? Vai deixar seu veículo na sua casa, em garagem, não virar nele para o centro e vai desafogar o centro também. Na verdade, a cidade que tem muita oficina mecânica e muita farmácia é uma interrogação, né? Então, a gente tem que trabalhar muitas ideias. Alguém não pode dizer, mas será que eu na minha oficina... Não, eu não sou contra as pessoas da oficina, eu só fiz essa observação aqui, porque se tem muito é porque está dando muito trabalho. Precisa, né? Precisa. Então, assim, tem alguma coisa errada aí. Doutor Jamilton, nosso tempo está praticamente encerrado, eu quero te agradecer, né? Infelizmente a sua vice não pôde participar, né? Mas eu acho que o senhor deu conta do recado aqui perfeitamente, de complementar aqui essa hora. E agradecer o senhor, desejar boa sorte na sua campanha, caso seja eleito, uma boa gestão. Se não for eleito, que aproxime de quem for eleito, leve suas ideias, que eu acho que o mais importante é fazer a política correta, né? Eu não tenho ciúme do meu plano de governo. Isso, muito bom. Definitivamente não. Ainda mais que o senhor está lá com homem, né? Então... Não, eu posso dizer aqui nos segundos que nos restam, que olha... eleitor de Sete Lagoas, população de Sete Lagoas, nos dá uma chance de ter pela primeira vez um prefeito de esquerda. Mas quando fala de esquerda, a gente precisava explicar um pouco por que fala que existe coisa de esquerda e de direita. Essa é uma explicação longa. É uma explicação longa e antiga. Nasceu lá na França, né? Sim. Quando começou lá... Direita e esquerda. Os ricos ficavam sentados lá à direita nas reuniões e os mais pobres do lado da esquerda. E assim, esse negócio. Porém, eu quero colocar uma questão aqui, Santiago, que foi minha esposa que mandou eu falar. Sim. Se ela mandou... O senhor obedece. Obedeço. E se ela falou que pode, então pode, né? Ela falou assim, Jamilton, anuncia lá que você vai abrir mão de 50% do seu salário da prefeitura para benefício de uma obra social. Vamos escolher qual é essa obra social. Mas é uma ajuda, não sei quanto que o prefeito ganha, mas espero que por conta desses 50% seja bastante para os 50% ainda ser uma quantia boa para ajudar. Para ajudar, né? Quer dizer, a esposa é que cuida do orçamento doméstico. Ela falou, não, você já tem sua aposentadoria, né? Eu sou aposentado pelo INSS, aposentadoria boa, porque o meu salário da Embrapa era bom. E durante o meu trabalho eu adquiri um plano de aposentadoria complementar
Então, eu vivo com minha família, os meus filhos já estão criados, sou eu, a minha esposa, agora uma netinha que está morando conosco. As despesas nossas não demandam mais muito dinheiro, e dinheiro eu quero que leve a felicidade para alguém, né? A gente não precisa de tanto dinheiro para ser feliz, né? Eu acho que a gente costuma dizer assim, dinheiro não traz felicidade. É uma verdade pura, né? Saúde sim, lazer sim, vida em comum e amizade traz felicidade. Dinheiro às vezes até cria alguns problemas, às vezes de desunião, né? De desunião, competição e etc, né? Tem uma expressão aí que eu vou concluir agora que diz o seguinte: alimentar os pobres é muito difícil. O difícil é alimentar a ganância dos ricos. É uma coisa assim, uma ganância, né? Sim, sim. Quanto tem mais quer. É inexplicável. É, verdade. Obrigado, viu, Santiago? Eu te agradeço, né? E você, como candidato do PT, espero que a sua trajetória seja longa em Sete Lagoas e possa ajudar a cidade a melhorar a cada dia mais. Seja candidato que vai ser eleito ou que vai continuar na militância ajudando Sete Lagoas. Se você me conceder mais 15... Um minuto. Um minuto. É porque a gente tem momentos de felicidade, né? Nós tivemos numa entrevista coletiva lá na Associação Comercial e Industrial. E a senhora presidente lá nos entregou o envelope com uma mensagem. E essa mensagem me tocou muito. Que diz mais ou menos o seguinte, que é importante que você se orgulhe da cidade onde você vive. Quer dizer, eu me orgulho de Sete Lagoas, de viver aqui. Mas mais importante ainda é a cidade se orgulhar de você. Sim, sim. Então, quer dizer, eu espero, né, que eu seja o prefeito eleito e que eu faça uma administração ao ponto da cidade ter orgulho de ter tido o prefeito que fui eu. Isso, muito bem, parabéns. Parabéns, já tem uma carreira brilhante, né? E aí fazendo uma disputa bastante democrática e com muita classe. Né? Tá aí, gente, então, nossa primeira entrevista com o Dr. Jamilton. Quero agradecer a todos os componentes aí, né, que fazem parte desta coligação, dessa frente aí, PT, PV, PCdoB, né, todos os assessores que conversaram conosco, e agradecer a você também que esteve conosco na nossa entrevista política. Um abraço, até o próximo Santiago Entrevista.